O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, deputado Adolfo Menezes, promulgou a resolução que dispõe sobre o funcionamento das federações partidárias na Casa. O texto aprovado no plenário na semana passada modifica o regimento interno do parlamento para adequação do regramento à nova legislação eleitoral. Sobre este e outros assuntos do cenário legislativo, também do executivo aqui da Bahia, a gente conversa com o próprio presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, deputado Adolfo Menezes, mais uma vez conosco aqui na casa, aqui na Rádio A Tarde FM. Um prazer ter aqui com a gente. Bom dia, deputado. Bom dia, o prazer é nosso, Jefferson, prazer grande aí falar nessa manhã de quarta-feira para milhares de ouvintes na nossa querida Bahia. Vamos começar por esse assunto em especial aqui, em relação a essa resolução sobre as federações partidárias. Qual o impacto na prática e deve ocorrer entre os deputados na Assembleia Legislativa da Bahia, deputado? Olha, isso é mais burocrático, né? Nós vimos que nesse último ano, porque em Brasília todo ano que tem eleições se mudam as regras. Então acabaram as coligações, mas criaram as federações. Então, uma coisa nova. E aqui nós tivemos a federação criada pelo PT, pelo PCdoB e o PV. Então, como é uma coisa nova, o regimento da Casa teve de sofrer essa alteração. Mas não muda, na prática não muda nada, não. Mas agora as federações vão atuar como bancadas ou representações partidárias? É isso, continuam os partidos, né? Vamos dizer, o PT, PV, PCdoB, mas em termos de divisões de cargos, no caso da mesa diretora, como é proporcional, então por isso que teve que fazer essa modificação. Mas a prática mesmo mudou nas eleições em si, porque ficou como se fosse uma coligação, né? Em Brasília proibiram as coligações, ao mesmo tempo na federação é uma coligação disfarçada. Então, como o PV, o PCdoB e o PT, é como se tivesse coligado os três. Deputado, já está sacramentada a sua continuidade à frente da Casa como presidente a partir da próxima legislatura? Ainda não, né? Mas Porque está bem sedimentado esse caminho. as eleições, os deputados eleitos e reeleitos tomarão posse no dia 1º de fevereiro e as eleições, a eleição da Casa ocorrerá logo depois da posse. Foi um pouco antecipada, né? Porque foi logo depois do primeiro turno a discussão da eleição da Casa, né? Mas a política, a hora às vezes não é escolhida por a gente. Eu já tive o apoio declarado de quase a unanimidade da Casa, né? Só faltou um, né? O deputado Wilton, porque o PSOL, gosto muito do deputado Wilton, o deputado que tem as posições dele. Mas mantém uma postura mais independente. Né? Não, é porque o partido exige que ele seja o candidato, mesmo sozinho. Democracia é normal, né? Então, eu tenho quase a unanimidade do apoio público, mas a gente tem de esperar o dia das eleições para ter a certeza absoluta. Eu acredito que não vai haver novidades, não. Vamos aguardar aí esses 40 dias, mais ou menos, para as eleições. Se Deus permitir, vai dar tudo certo. E uma vez mantida a sua permanência à frente da Casa, também pouco deve se mexer nos cargos comissionados, naqueles que são disputados pelos próprios partidos. Como é que o senhor avalia isso lá em termos da mesa diretora, vai haver mudança, porque além de ter rodízio, mesmo que seja do mesmo partido, se escolhe outro deputado, vai haver mudanças. E tem outra configuração, na eleição houve mudança, né? São quase 40% de deputados novos na Casa, então vai haver algumas mudanças. E cargos comissionados também devem ter, com certeza, alguma mexida. Deputado, o seu partido, o PSD, tem 2 dos 3 senadores da Bahia, o senador Otto Alencar foi reeleito agora, espaços importantes também já anunciados pelo novo governador Jerônimo Rodrigues. O senhor diria que o seu partido está bem contemplado nessa arrumação, considerando o tamanho do PSD nas urnas aqui da Bahia, agora nessas eleições? Olha, o PSD, devido
é um trabalho em conjunto, mas tendo à frente, eu até falei há pouco com ele, está em Brasília, teve com o presidente Lula ontem 2 vezes, o senador Otto Alencar, é o que tem mais prefeitos na Bahia, teve uma votação expressiva, muito grande agora, nas últimas eleições. Tem 2 senadores, como você falou, deputados estaduais, né, 9 deputados eleitos estaduais, federais. Eu acredito que é bem contemplado. Claro que em política você sempre quer mais. Eu não sei ainda, o governador Jerônimo não terminou ainda a montagem, pelo menos anunciou a montagem total do seu governo. Vimos aí os primeiros nomes. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar a configuração. Eu acredito que o PSD... Mas não tem tensão, né? Tem disputas? Não, normal, disputa normal, até porque o senador Otto Alencar, que fica à frente do partido. O PSD foi fundado aqui na Bahia. Eu tive a honra de, junto e mais 3 colegas, fundar o PSD aqui na Bahia. Né? No Brasil, começou aqui na Bahia. Claro que ele foi gestado, foi pensado pelo Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro, mas nasceu por amizade de Kassab com o Otto, nasceu aqui na Bahia. Então, não tem disputa. Às vezes você pleiteia outro cargo, fica descontente com outra estrutura, mas o importante é depois que se acalma, que o importante é todos nós ajudarmos ao governador, a partir de janeiro, Jerônimo, para que ele dê continuidade a esse trabalho fenomenal. Eu não me canso de dizer, porque eu conheço, eu vivi, eu vivo, que nenhum governador nunca fez na história da Bahia, que é o governador Rui Costa. Tanto é que ele já começa a dar show em Brasília. Veja que ele ainda é governador, falta uma semana para encerrar o seu ciclo, já foi escolhido pelo presidente Lula como braço direito, ministro da Casa Civil, e veja que Lula delegou a ele para montar, vai crescer muito o número de ministérios, e já delegou a ele, você vê que ele já entregou a estrutura toda pronta. Ontem nós vimos aí no Jornal Nacional. Parece que o governo começou antes da posse, né? É o vácuo, né? É o vácuo, né? Porque a situação do Brasil não é mole, tem a dificuldade aí da transição com o novo governo, com o governo atual ainda, o Bolsonaro. Mas você vê que sábado agora, eu estava em Brasília, e lá no Banco do Brasil, onde está tendo a transição, onde ficam as equipes de transição, só o governador Rui Costa estava trabalhando. Então, é a característica dele, é um monstro no bom sentido, no trabalho, na determinação, na capacidade. Vai ajudar muito o Brasil. Falando em disputa por espaços, levantando a bola aí do Ernesto, como é que o senhor vê a possibilidade de Elmar Nascimento, que, confirme se eu estou enganado, mas é um desafeto do senhor em Campo Formoso, de assumir uma pasta no governo Lula, já que existe esse, digamos, encaixe de oposição no governo Lula? Olha, apesar de o Elmar ser meu adversário em Campo Formoso, nós não somos inimigos. Eu só acho que na política você pode quase tudo, mas você tem um limite. Então, o deputado Elmar, um adversário feroz, até há poucos dias, né? Eu acredito que fica muito feio para quem liga para isso, você fazer parte, se por acaso fosse convidado, de um governo que há menos de 30 dias você dizia que tinha de ser algemado, que em outro país você estava algemado, que só tem ex-prisioneiros, marginais. Então, eu acredito que na política tem limite. O presidente Lula precisa fazer uma maioria, porque ele não elegeu com toda a gama de partidos que lhe apoiaram. O número de deputados não é suficiente e senadores para votar a maioria dos projetos. Nós estamos vendo aí o novo Bolsa Família, né, o auxílio. Então, eu acredito que ele precisa compor. Mas é um nome que o senhor não vê com bons olhos, então? Não sou eu que vou ver, porque eu não vou representar nada na escolha, na decisão do presidente Lula. Mas eu falo a minha opinião, eu acredito que a política tem limite. Eu mesmo nunca sou... Bom, você pode ser um adversário nas ideias, você pode ser até um pouco além. Olha, você é incompetente, você não sabe administrar, você nunca fez nada, você não tem capacidade nenhuma. Mas aí quando você vai para o lado pessoal, aqui que tem limite. Mas tem limite também nas mudanças de posição, entre a situação agora, oposição. Depois eu vou lhe falar de 2 amigos seus.
né, para a gente esquentar aqui a pergunta que o Jefferson eu fez. estou aqui à vontade para tentar responder qualquer... Por exemplo, ficou mais fácil fazer essa composição do novo governo agora, certamente, sem o PP do atual vice-governador João Leão, agora deputado federal eleito. Mas também tem mais gente querendo chegar, evidentemente, para ajudar o governador eleito Jerônimo Rodrigues. O governador eleito não, o governador diplomado, agora já quase empossado, né, daqui a pouco. E tem também o ainda deputado, não foi reeleito, e ex-presidente da Assembleia, Marcelo Nilo. Eu estou falando desses dois porque pendularam aí entre o grupo hoje liderado pelo governador Rui Costa e o grupo de oposição, né? Qual o limite dessas idas e vindas, deputado? Dá para receber, por exemplo, o PP de volta e acomodar o PP na base dentro da Assembleia e no próprio governo do Estado? Olha, Ernesto, Jefferson, a gente sabe que a política aqui no Brasil, você não tem, como nós temos como exemplo, nos Estados Unidos, onde nós temos dois partidos claros, republicanos e democráticos, que dificilmente você vai ver mudança de um lado para o outro. Aqui no Brasil não existe ideologia, quer dizer, é raro, é uma minoria. A gente vê que tem partidos que não são, não tem lado, eles são do lado do governo. Uhum. É o que nós vemos. Então, aqui, isso não é nenhuma novidade para nós. Então, o que eu discuto, eu não estou dizendo que nós não vemos no Brasil todas as eleições um partido que foi oposição e depois ser situação, não. Na Bahia, no Brasil. O que eu estou falando pela pergunta do Jefferson é que eu, Adolfo, eu acredito que tem que ter um limite. Por exemplo, o PP rompeu com o governador Rui Costa, com o grupo, mas você não viu baixarias, você não viu. Eu estou dizendo que você vai para o lado, pessoal. Uhum. Dizer que não foi visto, como o PP disse, que não foi aproveitado. Não teve baixaria, mas foi muito interpretado também como uma traição, não? Sim, mas a traição, às vezes, você perdoa. Às vezes o cara não é casado e acha... A mulher acha que o marido traiu e depois perdoa e vice-versa, o marido não perdoa. Já que o senhor foi para essa metáfora aí, me diga o que o senhor achou das votações no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, especificamente ontem, com a aprovação em primeiro turno aí da PEC. Olha, infelizmente, Ernesto, Jefferson, vocês sabem que ali é um teatro. É um teatro. Você tem homens de bem, como em todas as assembleias, em todas as câmaras, no Congresso, mas, infelizmente, a maioria não está pensando no Brasil. Essa é a realidade. Infelizmente, o povo está assistindo ali o Jornal Nacional, não está sabendo de nada. Está ouvindo aquilo que não tem nada de verdade, o que está por trás. Então, por exemplo, quando a Câmara, o projeto saiu do Senado, veja, para que o governo tenha dinheiro para cumprir o que prometeu. Tanto o governo que está aí que prometeu, como o presidente Lula, que era candidato, prometeu, que era dar R$600 de auxílio, que não justifica num país como o nosso com tanto dinheiro. Irmãos nossos estão passando fome. São 34 milhões de pessoas passando fome. E não é possível que esse povo em Brasília não se comovam, não vejam que isso não é bom para ninguém. E vejam, o Senado aprovou, depois da negociação, que é normal numa casa parlamentar e democrática, e vai para a Câmara, não é assim não, vai ter de mexer. Aquilo eles não estão pensando nada, é negociação pura para enfiar a faca no presidente Lula. Essa é a realidade que o povo... Duas vezes, né? Que agora vai ter que negociar também no ano que vem. Tudo negociação. Aquilo aí é tudo um teatro que, infelizmente, o povo não sabe como funciona. Para benefícios próprios. Claro que negociação é próprio de um parlamento, né? Mas o que está por trás ali é impublicável, vamos dizer assim, infelizmente. Pelo menos agora não vai ter mais orçamento secreto, né? Não tem, mexeram um pouquinho, né? Arranjaram outra fórmula, né? Para diminuir o escândalo, porque o orçamento secreto, infelizmente, é que eu digo, as pessoas que estão interessadas em comer, em sobreviver, em arrumar um emprego ou manter um emprego, às vezes não tem como saber como funciona. Então, porque se as pessoas soubessem o que é o orçamento secreto, feito por esse governo Bolsonaro, que muitos defendem, claro, e nós estamos numa democracia, o que eu digo é que você tem de manter o respeito. O cara achou que o Bolsonaro ainda acha é o bom, sem saber o desastre que ele foi e ainda até a outra semana, com certeza votaria outro candidato. Mas o importante na democracia é o respeito. Quem acha que o presidente Lula é o melhor, é a democracia. Quem acha que o Bolsonaro é o melhor,
o importante é o respeito. Ele não pode acontecer o que aconteceu esse ano, onde religiões sendo colocadas contra outras, onde famílias sendo colocadas brigando irmãos, marido, mulher, pelo esse radicalismo que nós chegamos nas eleições, que nunca houve. O que eu digo, que nós todos somos brasileiros. Quem votou, quem não votou, eu acredito que tem que torcer pelo presidente Lula. Quem não é o presidente Lula, para mim, pela idade dele, ele só vai ser um mandato, ele não vai aguentar mais, na minha concepção. Porque você sabe que não é fácil administrar. Veja a cabeça do governador Rui Costa como era há 8 anos atrás, como é hoje. O cara envelhece 10 anos, né? Porque a responsabilidade e o trabalho é muito grande. Mas nós somos brasileiros, tem que torcer que dê certo. Porque dando certo não é bom para o Lula, é bom para o Brasil, para gerar mais riqueza, para gerar mais emprego, para diminuir essa tragédia de milhões de irmãos nossos que estão passando fome em um país tão rico como o nosso. E para a gente encerrar, deputado, como é que o senhor avalia o alinhamento da Assembleia, especialmente com a possibilidade forte aí de o senhor permanecer à frente da casa como presidente, com o governador eleito Jerônimo Rodrigues, inclusive no sentido de a Assembleia deve permanecer como um espaço onde possivelmente vai prevalecer mais projetos do Executivo do que do próprio Legislativo? Essa outra distorção, né? Os deputados aqui na Assembleia não podem aprovar nenhum projeto que leve despesa para o Executivo. Pô, qualquer projeto, praticamente, 99% dos projetos que você queira apresentar e aprovar, vai ter despesa. Então, constitucionalmente, nós já somos impedidos. Por isso que a maior parte dos projetos que chegam à Assembleia são projetos vindos do Executivo. Eu aproveito para agradecer, estamos encerrando o ano aí, para agradecer ao líder Sandro Reis e, quando ele não está, o líder Tiago Correia, 2 deputados valorosos, em nome deles saúdo a toda a bancada de oposição, e, por outro lado, o deputado Rosenberg Pinto, que é o líder da maioria, líder do governo, que nunca faltaram, não com o governador, porque os projetos que chegam a casa, enviados pelo governador Rui Costa, e serão enviados seguramente pelo governador Jerônimo, não são projetos de interesse do governador particularmente, são projetos que interessam aos 15 milhões de baianos. E os deputados todos, aproveito para agradecer a todos, como presidente da casa, que dirijo, né, que eles nunca faltaram, nem na pandemia, nesse ano das eleições, o papel fez a sua função, que é aprovando todos os projetos que chegaram àquela casa. Projetos, digo, de interesse da população baiana, não individualmente de governador, ou de Rui, ou de Jerônimo que vai assumir. Então, eu aproveito para agradecer a todos por ter nos ajudado a dirigir a casa e fazer o nosso papel. Deputado Adolfo Menezes, do PSD, presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, muito obrigado também pela sua disponibilidade, pela atenção sempre dada aos nossos ouvintes. Aproveito para desejar Feliz Natal, boas festas e que um ano novo aí seja certamente melhor aí para todos nós. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de falar para milhares de pessoas nessa manhã, aproveitar para desejar aí, nesse final de semana já temos um Natal de paz, de prosperidade para todos e que o Brasil, no próximo ano, já comece a ter um Natal melhor. Nós não podemos, eu falo do coração. Eu vou dar um exemplo, não é demagogia, eu saí de casa agora, o trânsito muito intenso, claro, como toda parte da cidade, e quando eu passei, tinha um senhor já de uma certa idade catando lixo. Eu já estava lá na frente, claro que não é isso que vai mudar a vida dele, mas com certeza hoje já mudou um pouco. Eu já estava lá na frente, muito trânsito, eu digo, vamos voltar. Eu voltei, e chamei assim rápido, parei na calçada, rapidamente, que a rua é muito intensa, o tráfego, e tirei R$200 e dei. Quer dizer, aquilo não é que eu vou salvar a vida com esse gesto, não, mas pelo menos hoje eu me deu um pouco de paz, que vê que pelo menos hoje ele vai comer. Nós não podemos continuar com tantos bilhões jogados fora nesse país, e irmãos passando fome. Que tenha os ricos, que sempre vai ter desde o início do mundo, mas essa distorção não pode continuar no nosso país. É isso que eu acho, e da minha parte, que sou um grão de areia aí nesse universo político, que eu sempre faço e tento fazer. Então, um 2023 melhor para todos, com mais prosperidade, com mais emprego, que a economia cresça, para que essa renda seja dividida com mais igualdade para todos os brasileiros. Que Deus proteja todos nós,
Meu muito obrigado a todos, aos meus colegas deputados, ao corpo funcional da Assembleia, por mais um ano. E que Deus abençoe a todos nós. Um feliz 2023. Deputado Adolfo Menezes, mais uma vez, muito obrigado. A gente volta já agora, 8h47 na tarde FM.